Boa noite para você que daqui a pouquinho vai estar assistindo aí a nossa live. Hoje eu tenho aqui uma convidada, a doutora Letícia Messias. Ela é advogada especialista em direito do trabalho e previdenciário e também é mediadora de conflitos. A gente vai falar sobre um tema relevante da advocacia, até para os jovens advogados, na verdade, que não têm tanto conhecimento a respeito desse tema, sobre a questão da figura do advogado audiencista e a importância, né, desse advogado audiencista. Então, eu vou tá chamando aqui a doutora. Vamos lá, só um pouquinho. Vamos ver aqui. Pronto. Doutora Letícia. Já convidei. Vamos ver se ela aceita aí o convite. Letícia está online. Doutora Letícia, cadê você? Deixa eu chamar, mandar um recado para ela aqui no WhatsApp. Cadê você? Cadê? Mandei o convite, Letícia. Cadê você? Convidando. Vamos lá. Oi, Lê, entra aí. Aceitando. Já aceitei aqui, Letícia. Vamos lá. Essa conexão. Cadê você, Letícia? Por que não pode participar, Lê? Então, tá dando que você não pode participar, Letícia. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo com Letícia. Recusou. Ô, Lê, você tem que aceitar, minha amiga. Peraí, que eu vou mandar de novo. Convidando Letícia, que você aceite o convite, por favor. Letícia.
Ai, Oi? Quem disse que não acontece. pode? Quem disse que não pode? Como assim? Como é que pode, fala? Justo você, Lê? Pedido indefinido já? Não, acontece, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Bem, apesar do frio, acho que é. Sabe o que é o frio, né? Congelou a internet? Acabou congelando tudo, Letícia. Então, primeiro, assim, quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Olha, eu tô toda encapuzada porque eu tô morrendo de frio aqui. Somos E, duas. né, quero te agradecer por ter aceitado, tá, o convite. Afinal de contas, levar conhecimento, né, para o jovem advogado, e até para quem não é da área, para saber o que se trata o assunto, sempre bom a gente ter conhecimento das coisas, né? E muito importante. Então, obrigada mesmo mais uma vez por você ter aceitado. Eu vou te apresentar aqui porque assim, no momento a gente às vezes não tem audiência na live, mas a live fica gravada, ela fica salva. E aí outras pessoas depois assistem quando elas tiverem a oportunidade. Então, a gente não se apega a isso, né? Fala, nossa, mas cadê o pessoal? Não tem problema nenhum, o pessoal depois assiste. Importante a gente ter material aqui para a turma depois acessar. Então, hoje a gente vai falar desse tema, né, que é a importância, aí a figura, né, imprescindível do advogado audiensista. E por você ter essa vivência, Letícia, foi pensando nessa sua vivência, nessa sua prática, que Uhum. eu achei que não tinha pessoa melhor para falar sobre esse assunto. A doutora Letícia, para quem não conhece, ela é advogada especialista em direito do trabalho previdenciário e ela também é mediadora de conflitos. Então vamos lá. Doutora Letícia, o que que um advogado audiencista, o que que é isso? O que que é um advogado audiencista e o que que ele faz exatamente assim na prática? Primeiro, queria agradecer os elogios, obrigada. Não sei se eu sou tão tudo isso, mas obrigada. Vamos lá, começar até desmistificar e explicar para o pessoal. Porque Isso. no meio jurídico existe a figura do correspondente, que é uma coisa, e o Isso. audiencista, que Certo. digamos que seja uma coisa mais específica. Explicando melhor, o correspondente é um advogado que faz serviços em geral. Quais serviços? Audiência, ele faz despacho, que é conversar com o juiz, ele vai ao fórum, enfim, ele faz várias atribuições, tira cópias de processos, enfim. Esse é o advogado correspondente. Vai também em Certo. cartórios, enfim. O audiencista, como o próprio nome já induz, ele só faz audiência. Ele se limita a ficar só nessa parte, que eu brinco que é a melhor parte. Que modéstia à parte, é a parte que eu mais gosto, porque é o que tem Olha, contato direto com o juiz, tá? Então, certo. é só realizações de audiência. Aí, o leque é amplo. Tem audiencistas que fazem audiências em todas as áreas, quais sejam família, civil, trabalhista, faz audiências de uma forma geral. E tem alguns, Certo. como no meu caso, eu dou preferência, o meu foco são audiências trabalhistas. Aí, na questão trabalhista, como que funciona? Posso representar o reclamante, que é a pessoa física, como a empresa, a reclamada. Então, como audiencista, você vai estar representando aquele escritório que está te contratando. Geralmente, quem te contrata, vamos do começo, né? Vamos começar, melhor dizendo, você pegou a OB, está meio perdido, E não sabe o que fazer. Alguns querem ingressar em um escritório, ter uma estabilidade, uma coisa certa, quinto dia útil, tudo bonitinho, é uma coisa. Agora, você ser audiencista, propriamente dito, não tem esse lado de certezas da vida. A única certeza é que você não vai ter certeza. Mas é uma coisa boa, porque você tem a sua flexibilidade. Desde que você tenha organização e tenha uma agenda, você consiga se controlar, você equilibra bem as coisas.
Porque você vai ser o seu chefe. Então, você que vai se impor os horários, os valores, enfim. Por mais que tenha já inserido no mercado jurídico uma tabela, existe a tabela oficial da OAB, tanto para serviços jurídicos como para serviços extra, que seriam, nesse caso, os audiencistas, né? Porém, além dessa tabela que consta no site de toda a seccional, que seria dos serviços extrajudiciais, existe uma tabela nós chamamos em off a extraoficial, que é o de praxe. Então, como que funciona essa tabela? Essa tabela é o que o escritório que vai oferecer o serviço para você de audiência vai colocar. Cabe a você aceitar ou não. O que a gente sempre indica, a valorização da profissão, que a gente sabe que, querendo ou não, está, infelizmente, saturada, isso em todas as áreas, não é só na questão jurídica, em todas, está assim, super saturada, muitos profissionais, ainda mais aqui em São Paulo, que é centro, né, capital, mas cabe ao profissional se destacar com o quê? Com a sua experiência, com a sua dedicação na melhor execução das tarefas. Então, para começar, como que eu começo? Eu não conheço, eu não fiz estágio, não sei como começar e quero ser audiencista. Tem os sites que você se cadastra, tipo Migalhas, Conjure, esses que você paga um valorzinho, que é para quando você não tem contato nenhum, você não conhece ninguém, você não fez um estágio nem nada. Você fica começando, você está perdido, não fez estágio, enfim, por N motivos, não tem contato jurídico com nenhum escritório, com ninguém. Você se cadastra nesses sites, vão vir atrás de você, porque você está cadastrado lá, e você vai começar a ter os primeiros contatos. Isso faz o quê? Você ir ao fórum e ter contato com as pessoas. A questão para você ter destaque nessa área é você se divulgar, conversar com as pessoas. Então, isso é um pré-requisito, não querendo desanimar, mas é a realidade. Se você não é uma pessoa que gosta muito de se expor, de falar, para ser audiencista, é mais o poder da fala. Se você é uma pessoa que tem tendência mais à escrita, a uma coisa mais formal, no sentido de se limitar àquilo, não conseguir trabalhar muito sob pressão imediata, de ter resolução rápida, tiradas rápidas, não que você não vai ter sucesso, mas você vai ter uma grande dificuldade no começo, você vai ficar um pouco travado, mas é uma coisa que... por isso que eu gosto dessa questão do audiencista, porque você tem que ser muito dinâmico. Se você é uma pessoa bem dinâmica, são surpresas. Nenhuma audiência é igual a outra. Então você tem que ficar bem... Por isso que também tem essa questão eu falo ultra especialização em audiencista, porque como eu disse, eu prefiro trabalhista, porque querendo ou não, já demanda muito conhecimento, são muitas coisas específicas que acontecem nessa área. Então você acabar aceitando várias áreas, cada área tem a sua especificidade, a sua dinâmica. Então você acaba não entregando um bom trabalho, porque a responsabilidade do audiencista está naquele ato, né? Também é bom mencionar isso. Você não é responsável pelo processo. Você está sendo contratado e vai responder durante aquele ato. Então, também é importante você ter a ética de não aceitar. Por exemplo, eu faço contra banco. Amanhã eu faço pelo banco. O próprio código de ética vai dar isso. Mesmo você sendo um audiencista. Não permite. Pode, às vezes, acontecer um equívoco quando a pessoa te contratar, ela não avisar qual era a empresa, por exemplo, e você, na hora, descobrir. E aí acontece esse tipo de situação. Porém, se é um equívoco uma vez, ok, caso tenha problemas que podem repercutir, você tem como se fundamentar, explicar nessa questão de ser audiencista, que a pessoa não informou, você não pôde falar que já estava impedido, enfim. Mas não ser uma coisa reiterada para poder querer ganhar no volume, porque o audiencista ganha no quê? No volume de audiências, é claro. Então, quanto mais audiências eu fizer, mais eu ganho, porque eu ganho por audiência. Porém, isso não justifica essa questão antiética de, no mesmo dia, eu aceitar 5 audiências, 3 contra o banco e 2 pelo banco. Não, como eu estou defendendo e atacando ao mesmo tempo? Entendeu? Não, isso já é vedado. Agora, como eu expliquei,
pode acontecer, eventualmente, em alguma oportunidade, o escritório, às vezes, o que acontece muito, o advogado tem algum problema, trânsito, acidente, enfim, N motivos, passar mal, e tem que contratar um advogado rapidamente. Ele não vai te passar todas as informações. Exatamente. Sim. Assim, entra agora porque eu tô precisando agora. Então você não vai se atentar, de qual, você vai tentar ajudar o colega que tá precisando de uma coisa urgente, e aí nesse ato que você vai descobrir que por aquela empresa você não podia fazer. Então, mas assim, via de regra, não repercute em muitos problemas, exceto quando a pessoa já tem essa prática, já se sabe que a pessoa tem essa prática de má fé, de fazer isso só para abarcar todas as audiências, né? Então, é só com relação a isso. Mas a vida de audiencista eu gosto, porque é essa coisa bem dinâmica, você não tem um lugar fixo, digamos assim, você tem alguns colegas que acabam formando polos, tem audiencistas que acabam formando polos. O que é formar polo? Ficar, por exemplo, no fórum da Barra Funda, ficar especificamente lá, porque sabe que lá são 90 varas, então a probabilidade de necessidade de advogado é alta. Tem outros colegas que já, como moram próximo, ou tem facilidade de acesso ao Fórum da Zona Sul, que também é outro, que tem uma grande demanda, já fica por lá aguardando audiências. E nessas de aguardar audiência, o que é? Você conversar com um colega, conversar, expor, olha, eu faço audiência, sou audiencista, enfim. Conversar, não adianta também você ficar numa sala da OAB, que a sala da OAB é onde ficam os advogados, tá? Para quem não é da área, né? Explicar quem. E ficar lá só parado, quieto. Também não. Ninguém vai saber que você existe. Ninguém sabe, né? Então você conversa, se expõe entre os colegas, aí com isso você acaba um conhecendo o outro, e isso, com o tempo, as pessoas vão te conhecendo, vai agregar nome, vão saber de você. E também tem grupos de WhatsApp. Como eu falei, no começo mesmo, quando você não conhece ninguém, não é da área, você está vindo de outra área, o ideal é, por menor que sejam os valores, enfim, para você ter esse primeiro contato, é interessante sim fazer um migalhas, um conjuro, mas por pouco tempo, que é só para você ter esse início, só essa coisa. Ou se você também não quiser despender esse dinheiro, porque tem que pagar os primeiros meses, né? Não tem dinheiro, né? Sim, o que você faz? Vai para fórum, dá a cara a tapa. Você não é advogado? Você é advogado, você tem uma OAB. Você vai para o fórum e faz isso. Fica lá na sala da OAB, conversa com o pessoal. E o começo é complicado, mas se você persistir, tem fruto sim. É aquilo que eu falei, só depende da pessoa e tá disposta a saber que essa rotina não é como um CLT. Não é nem é uma coisa bem fluida. Uma coisa fluida, porém... Então a pessoa, o advogado, o iniciante, ele tem que se colocar à disposição, ele tem que divulgar, olha, eu tô aqui, eu faço audiência eventual, se precisar de mim e tal, contar comigo. E é óbvio que no início de carreira, né, ele não é conhecido, então aparece alguma coisa até, de repente, para um ato, uma audiência muito simples, não é? No início, até para aquele colega que precisou, ou eventual escritório pegar confiança, saber se ele realmente é ponta firme, né? Não vai deixar na mão, porque é um risco para os dois lados, né? Tanto para quem se propõe a fazer, porque não sabe o que vai enfrentar ali, que às vezes é de surpresa ali, né? Que a gente brinca, fala, caiu de paraquedas, né? Por mais que você vai dar uma lida no processo, às vezes não dá tempo, não é isso? E também, por outro lado, o escritório que está te conhecendo, porque você tem que dar um feedback, você tem que dar um retorno depois para aquele escritório que te chamou para fazer essa audiência eventual, não é isso, Letícia? Assim, sim, tem escritórios que exigem até relatório também, isso não é unânime, tem escritórios que exigem elaboração de relatório pós-audiência para saber o que aconteceu, o feedback que você passar. A questão do preposto também, porque nem sempre a culpa é do advogado, como todos pensam. De ter algum problema em audiência, pede essa questão de feedback de como foi a postura das testemunhas, perguntas. Com relação às perguntas também, quem é iniciante tem muita dificuldade nessa questão de que perguntas que eu faço. Tem que fazer muita pergunta? Não faço pergunta em audiência?
Porque como você está na postura de advogado audiencista, muitas vezes você é obrigado pelos escritórios a fazer um rol de perguntas. Eles já mandam. Tem escritórios que já mandam um rol de perguntas. E tem escritórios que te deixam super à vontade para você elaborar as perguntas de acordo com o que ocorrer em audiência. E isso você só vai aprender com a prática mesmo. No começo, o que é ideal? Você vê cursos, tem muito curso no YouTube, online, gratuitos, que dão essas dicas de como elaborar perguntas, até simulações de audiência para quem nunca assistiu uma audiência e tem vergonha de chegar. Até mesmo porque agora ainda muitas varas não estão deixando assistir as audiências, tá? Então também não vou passar essa informação equivocada para as pessoas passarem vergonha chegando no fórum. Porque antigamente, antes da pandemia, era aberto, podia, agora não que não seja aberto, ainda é, mas em razão do Covid não pode mais aglomerar nas salas, tá? Então não pode ficar lá dentro assistindo as audiências como antigamente acontecia. Muitos assistiam exatamente para isso, para adquirir experiência, pegar mais expertise. Exatamente. Hoje em dia já não pode mais em razão do Covid para não aglomerar. Então os juízes não estão deixando isso. Mas o que você pode fazer? Você pode assistir audiência virtual. É um pouco complicado para você entrar, tem juiz que não gosta, mas é um meio que você pode sim entrar nas audiências online, consulta pela pauta, você entra, assiste. Também tem os vídeos, como eu falei, no YouTube, de professores que fazem audiências simuladas. E também você pode começar com um colega. Não, eu esqueço, deixa eu te perguntar. Você falou da audiência, essa audiência é ao vivo e a cores? Que o advogado iniciante pode pedir para participar? Como é que faz isso? Sim. E como é que ele vai ter acesso? Explica para nós. Porque senão a pessoa fica assim, mas como que eu vou conseguir? Então, por exemplo, cada tribunal tem uma forma. Por exemplo, o tribunal aqui de São Paulo, você entra na vara, numa pauta, TRT2, pautas de audiências, e consulta no lá. Site. Lá vai lá, no próprio site. Tá. E aí lá tem os links, tem o número do processo e vai ter o despacho com o link da audiência. É só você clicar e entrar. Se o juiz te perguntar, porque ele vai perguntar quem são as partes, geralmente eles perguntam quem está assistindo, né, para nomear, qualificar, você fala que você só está assistindo, porque você quer experiência. Geralmente os juízes não se opõem muito, não. Um ou outro vai se opor, não vou mentir. Mas é isso, é só você informar que está assistindo para... Não tem problema nenhum. Já o que acontece, por exemplo, na comarca do Rio de Janeiro, TRT1, é todo mundo junto e misturado. É uma bagunça só. Então é o caos. Todo mundo fica assistindo tudo na trabalhista. Então cada tribunal tem um procedimento. Já aqui em São Paulo, eles colocam a parte. Você fica vendo, mas não consta na tela para as pessoas. Nossa, no Rio de Janeiro então aparece todo mundo. No Rio aparece todo mundo na tela. É uma bagunça. É caótico. Mas e aqui no TRT15, que São Paulo são 2 TRTs, né? O TRT2 e o TRT15, TRT15 competência interior. Tem algumas comarcas do interior que também são assim, igual do Rio. É tudo junto, depois vai separando. Mas tudo bem, funciona. Para você ter uma experiência, porque agora, querendo ou não, tem essa questão da audiência virtual também, então é importante a pessoa saber como manusear, e acontece, porque pode acontecer, como acontece em muitos escritórios do Sul e do Nordeste entrar em contato conosco para fazer audiência virtual. Mesmo sendo virtual, eles contratam por ser da região. Então você tem que saber como funciona também essa questão, né? Não adianta só presencial. Para presencial, por exemplo, pelo menos uma pessoa você vai ter, mesmo saindo da faculdade, que já é advogado, que atua. Você pede para esse colega para ir numa audiência com ele para assistir. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Vai receber muitos não? Com certeza, porque a área não é unida, não vou mentir. Mas tem sempre alguém que vai querer te ajudar, porque passou por isso também, queria uma ajuda assim. Então você pergunta pro colega se você não pode ir lá só assistir com ele. Nesse caso, tem juízes que concedem a entrada, né? Porque você fala que é estagiário, tá assistindo, então não tem aquela questão de você entrar só para assistir, como o público em geral, porque aí o juiz geralmente pediria para você se retirar. Agora, como você tá com um colega, você vai falar que é do escritório, tá junto, então você vai poder ficar lá assistindo quietinho. Então, tem esse lado também.
Você vai tem ter essa oportunidade. E geralmente, com o medo da primeira audiência, você vai errar? Vai errar. Todo mundo erra. Algumas gafes sempre vão ser cometidas, independente do tempo de experiência. Pode estar começando, já pode ter 20 anos de carreira. Sempre erros vão cometer. O importante é você saber sair e resolver o problema. Não ficar preso só no problema. E dar o seu melhor. Até porque, né, você é contratado para aquele ato, você, por mais que você vai se inteirar do assunto, não é a mesma coisa que o advogado que fez tudo ali, né, que estudou o caso desde o início. Então, é um ato que você tem que estar atento que vai ser tratado naquele momento. Então, não adianta ficar nervoso, né? Tem que ter jogo de cintura e, no fim, consegue lidar ali com a situação, né, dentro da ética e tomar os cuidados que tem que tomar, né, para defender aquele caso, aquele cliente, enfim. Eu acho que você Fora as explicou emoções que bastante. surgem em audiência também, porque muitas coisas acabam surgindo, né, em audiência. Nem o próprio escritório às vezes sabia, surge no momento. Sim, até porque, né, faz parte do jogo, né? Às vezes vem ali uma surpresa na hora H e por isso que você falou, o advogado tendo experiência, vivência, nessas horas, com o tempo você vai ficando mais esperto e vai sabendo sair dessas, né? E o novato, de repente, vai se apertar mais, vai ficar nervoso, não vai conseguir, de repente, contornar a situação, digamos assim, né? Mas faz parte, né, doutora? Não tem jeito. É assim mesmo. É o dia a dia que vai trazendo essa experiência, essa expertise, né? A pessoa fazendo, ela praticando, né? Eu acredito nisso. Sim. Eu queria te perguntar também, né, o que era necessário para ser um advogado audiencista e como que divulga esse trabalho. A divulgação você já passou bastante por cima falando sobre esse assunto, não passou por cima, você já mencionou bastante esse assunto aqui, né? E precisa ter a OAB ativa, óbvio, né? Senão não consegue. É o básico. Tem que ter. O básico porque é ter senão OAB. porque às vezes fala assim, acha que advogado audiencista, né? Não é nada demais, e aí ainda não passei na ordem, vou lá fazer audiência eventual, né? Ser audiencista. Não, senhor, tem que estar com a carteira da OAB ativa, né? E, assim, a questão desse... pode colocar aviso, então, lá na salinha da OAB, lá no fórum, como que é, Letícia? Chega lá, fala também, pode pôr um aviso, tem algum mural, alguma coisa ou não? Como que tá funcionando isso? Depende. Cada subseção funciona de um jeito. Em São Bernardo não pode. Em São Bernardo não pode, Vila Prudente pode. Você tem que conversar com a subseção. Você tem que conversar diretamente na sua subseção. Na sala da ordem da Barra Funda, por exemplo, é autorizado a colocar, desde que conversado, enfim, tem as especificações lá para você colocar. Em São Bernardo, não pode. Zona Sul, pode. Zona Leste, pode. Mas cada um é de um jeito. Você tem que conversar na comarca que você vai atuar com o pessoal da OAB, da subseção, para saber quais são, se pode ou não pode, como que é, porque cada um também tem um modelo a ser seguido, tem isso também, não é unificado. Isso. Então o usual mesmo é o boca a boca. Sim, chega lá, não tem que ter vergonha, chega lá e pergunta, fala, e aí, como é que eu faço? Posso deixar um cartão, sei lá, enfim, como que é aqui? Aí eles vão falar para ele. Sim, né? Então, tem alguns que deixam colocar só o cartão propriamente, já pronto. Tem outros que não, falam que você tem que fazer tipo um cartaz mesmo, de anúncio. Então, isso varia, por isso que você tem que perguntar diretamente no local que você quer se divulgar. Tá. E doutora Letícia, quem, afinal de contas, contrata esse advogado audiencista? Quem é que contrata? Né? Porque então, alguém tem... a contratação é feita pelos advogados de escritórios que têm a conta dessas empresas, né? Ou escritório de reclamante que contratam. Como que faz essa contratação? Então, é o famoso boca a boca e grupos de WhatsApp. E como eu faço para entrar nesses grupos de WhatsApp? Então, começa no boca a boca. A gente sempre vai cair nisso. Se você não conhece as pessoas, ninguém vai te colocar em grupo. Não estando em grupo, você não vai poder participar. Então, quem te contrata? Tem os grandes escritórios que têm a conta
do passivo, e esses escritórios geralmente repassam para outros escritórios menores, a terceirização. E a audiencista fica onde? Lá na ponta, lá na quarteirização. Sim. Ele é a ponta final. Às vezes, ele, propriamente dito, não tem vínculo nenhum, ele que vai resolver a questão. Que eu falo que ele que resolve. Por que ele resolve? Porque ele que está lá dando a cara a tapa pro juiz na audiência. Exatamente. Pode falar. É que aquela petição que tem aquele timbrado não significa que você é daquele escritório. Mas para o juiz, quando você está na audiência, você é daquele escritório que está naquele papel timbrado. Isso. Mas você é o audiencista, entende? E aquele escritório que está no papel timbrado não significa que foi ele que te contratou. Não é isso. Esse contratou um outro escritório que esse outro escritório passou para você. Tá. Entende? Até essa dinâmica. Explica assim para quem não tem nem noção, né? O que é ter a conta? Quando você disse, o que tem a conta da empresa, né? O escritório que tem a conta da empresa, o que é isso? Por exemplo, eu sou escritório Letícia Messias, eu tenho a conta, eu tenho o contrato com a Claro para fazer a defesa deles. Que então, é aquela eles passam para mim. Tem processo em massa, né? Tem um monte de processo. A Claro, por exemplo. Sim, mas eu posso ter o contrato com a Claro só para resolver a questão trabalhista deles e não a questão civil. Tem isso. Tá. E aí eles passam para mim a questão das demandas trabalhistas. Essa pauta, chama de pauta, são a relação de processos, de audiências, enfim. Eu posso dar conta sozinha, o que não acontece, o que os escritórios fazem. Eles pegam e terceirizam. A Claro fez um contrato comigo, por exemplo, e eu vou lá e contrato o seu escritório, Márcia, para fazer, passo a pauta para você fazer outras audiências. E você, Márcia, passa para outros. Olha quanta gente envolvida, né? Sim, por isso que o preço começa com uma tabela da OAB, no valor, por exemplo, de R$300 e chega no final ofertando R$50 para fazer audiência. Você vê, não é fácil. Por isso que a gente briga para não aceitar esses R$50, não aos 50 que a gente brinca. Exato. Porque a gente sabe, pela valorização, porque a gente tem gastos com transporte, alimentação, fora o estudo, que é o básico, né, para poder fazer audiência, que tirando a unidade da OAB que a gente paga, tem todo um estudo em cima, que querendo ou não, a gente estuda, se dedica, faz curso de atualização, que está sempre mudando, para poder entregar o melhor trabalho. Então, essa questão, como o audiencista ganha pela demanda, essa história de que vai te passar uma pauta enorme, e esse valor pequenininho você vai ganhar no montante, toma cuidado, que não é necessariamente assim. Não é bem assim, né? E fora a responsabilidade, o estresse, né? O deslocamento. Eu me recordo uma vez, eu fiz uma coisa que nunca mais na minha vida. Me chamaram para fazer uma audiência, era cível, e era no interior de São Paulo. Menina do céu, eu falei, nossa, para nunca mais. Porque assim, o que me pagaram não valeu o nervoso que eu passei na estrada, uma chuva desgraçada. Para mim chegar em Budas Artes, um perigo, aquele monte de caminhão passando perto, eu não via, sabe quando você não consegue nem enxergar na hora na estrada, lá na rodovia, e aí a chuva não parava, e eu cheguei estressada, nervosa, e era um negócio assim de 5 minutos para resolver ali naquela audiência. Eu falei, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, mas porque foi uma coisa assim, uma colega, aí em consideração a colega que pediu para outra colega, eu falei, gente, nunca mais. Então, assim, por isso que é importante o advogado que está começando a ficar atento. Você vê, eu nem era iniciante, mas não soube falar não naquele dia, e aí eu me lasquei. Então, assim, precisa observar tudo isso que você está falando, né, doutora? Tomar muito cuidado com esses abusos que existem, né? A gente sabe que tem, e fazer disso algo, se mostrar, né, como um profissional sério, que tem o seu valor, né, para que você consiga até sobreviver disso. Tem muitos advogados, doutora, né, pode dizer,
que consegue administrar direitinho, né, ser valorizado e até viver disso, de trabalhar fazendo audiências assim para escritórios grandes e tudo mais, né? Então tomar muito cuidado para não cair em furada. Tem pessoal que quer só, vou pegar esse aí para, né? Então assim, tem que ter respeito, mesmo com o pessoal que está começando, né? Tomar esse cuidado. E acho que no começo vai pegar mesmo muita coisa, assim, muito abacaxizão aí, muita coisa de abuso, que eu quero dizer assim, a pessoa até para pegar experiência, né? Mas depois acho que vai aprendendo a lidar, né? Vai aprendendo e já não vai caindo em furada, vai saber selecionar, digamos. E aí fica conhecido, ficou conhecido, acho que aí já é uma grande coisa, né? Que é o pessoal confia e fala, não, ó, doutora tal, é ponta firme, trabalha direitinho, e aí você acaba fazendo o teu nome, né? Para trabalhar com isso, né? Eu acho Sim, bacana, até mesmo né? os juízes acabam te conhecendo de tanto você ir ao fórum, que acontece. Você todo dia está no fórum, tem essa questão de você conhecer as pessoas, já fica mais fácil. Fácil o quê? A questão da urbanidade mesmo. Às vezes, uma coisa simples você consegue resolver mais fácil, porque as pessoas já te veem todo dia lá, já te conhecem. Então, tem essa questão também, que É muito ajuda bom. muito em muitos processos, que por uma coisa, às vezes, que demoraria muito tempo, você já conhecendo por estar ali, acaba resolvendo uma Mais praticidade, uma coisa rápido. mais dinâmica, assim. Aí, Isso. Se torna tá uma coisa mais vendo? prática e dinâmica, porque você está todo dia ali. Tá todo dia ali com a mão na massa, né? E faz a diferença, ajuda pra caramba, né? Os escritórios também. Doutora, o advogado, ele fica vinculado ao processo que ele realizou a audiência, fica ou não? Como é que funciona esse vínculo? Ele tem vínculo com aquele processo que ele fez a Com o audiência? processo, não. Não, com o processo, não. Pelo ato. Ele só faz aquele ato, aí acabou. Senão a pessoa fica, ai meu Deus, né? Foi lá feito um subestabelecimento e agora eu vou começar também a receber publicação, vou ter que ficar de olho o que acontece. Às vezes acontece porque você está com subestabelecimento e acaba vindo decisões posteriores, enfim. Mas logo depois tira, você não tem essa responsabilidade, quanto a isso você não se preocupa, exceto se você fez um acordo de parceria, o que é diferente, que às vezes acontece também, como audiencista você acaba firmando parceria, você era para fazer só audiência, no fim o seu trabalho foi tão reconhecido, gostaram de você, você se torna parceiro e aquele processo se torna seu também, entende? Então você também tem que diferenciar isso e é uma oportunidade que surge. Mas assim, como audiencista, propriamente dito, não. Mas às vezes acontece, porque volume, aquela correria de vara, enfim, sai umas notificações às vezes para você, mas é só você notificar o escritório, claro, tem responsabilidade, porque de repente o escritório, né, cometeu algum equívoco também. Olha, só audiência, e eles acabam arrumando porque essa responsabilidade é do escritório, do patrono. Você não é o patrono da demanda. Isso, entendi. E aí, o que mais que eu quero saber? Então, doutora, vale a pena ser um advogado audiencista? E também quero saber se vale a pena e quais as dicas que a doutora pode dar para o advogado que quer ser audiencista. Então, vamos lá, vale a pena? E depois me dá umas dicas aí para os alunos, depois da mentoria, enfim, o pessoal que está começando. Olha, se vale a pena, isso é bem relativo. Para mim, vale a pena. Vale a pena por quê? Porque combina com o meu estilo de vida. Como eu já disse lá no começo, você tem que ver se isso faz parte do seu estilo. Porque também não adianta nada você forçar uma situação só em razão do dinheiro. O dinheiro você consegue? Sim, obviamente você consegue, é muita relação, como eu falei. Mas para ser audiencista, você tem que ser uma pessoa dinâmica, bem flexível. E está preparado para as maiores adversidades possíveis. Tudo acontece. Tudo acontece. O que você acha que não vai acontecer, acontece. Então, se você é uma pessoa que já é um pouco mais retraída, não pensa, não gosta muito de muita pressão, uma coisa que tem que ser resolvida em 5 segundos, não é uma área muito para você, porque é uma coisa dinâmica. Como a própria colega falou, às vezes você está na vara para fazer a sua audiência que você foi contratado das 11 horas da manhã.
A audiência, você tem que sempre chegar cedo, tá, gente? É 1 hora antes, tá? No mínimo, para estar no fórum. Então, você já tá lá antes, esperando a sua audiencinha. Vem um colega desesperado para você entrar numa audiência para fazer. Ali, tá na mesa. Se você não é uma pessoa de bate-pronto, como é que você vai... Não entende? Tem esse jogo de cintura, porque você vai desvendar tudo na mesa. Você não tá sabendo. Você vai desvendar na mesa. Mas vale a pena, sim. As dicas é o quê? Sempre tá disposto a aprender. Você tem que ter humildade. Não é porque você é advogado que você sabe tudo. Porque acontece muito isso, que você tá lá na posição de advogado, você acha... Não é bem assim que funciona. Erros vão acontecer, você tem que saber resolver o problema que aparecer. Não ficar preso só a errei. Ok, errou, mas assume o erro, conserta e vamos embora. Certo. E o que fazer? É o contato. Querendo ou não, ainda é uma coisa que parece arcaica, mas é o que funciona nessa área. É o boca a boca. É você falar, como eu falei, indo ao fórum, conversando com as pessoas, disponibilizando para fazer o serviço. No começo é um pouco difícil, valores baixos, mas com isso, também não adianta nada você já querer chegar cobrando R$500, gente. Por favor, vamos para a realidade aqui. Vamos para a realidade aqui, tá? Começa de baixo. Como eu falei, eu não tô falando para você aceitar R$10, mas também não é para você chegar cobrando R$500, que é o preço da tabela, porque a gente não paga nem para advogado com 30 anos. Então, vamos para aqui a média. Vamos para a realidade, vamos para o dia a dia. Você vai aceitando, vai pegando. Tenta não pegar também, para você não se frustrar, casos muito complexos, com demandas muito complexas, tipo de assédio moral, sexual, que são demandas um pouco mais complexas para debate em audiência, e você está começando, você não vai ficar meio perdido. Começa com uma audiência inicial, que inicial é mais simples. Por quê? Porque inicial é só para ver se tem uma perícia, se tem acordo ou não. Pronto, aí você já vai perdendo medo. Não vai chegando já querendo fazer uma instrução de assédio sexual, moral, doença, jornada, que aí você já vai ficar muito tenso, muita coisa para você, muita informação. Vai se perder. E pode prejudicar o cliente, né, na verdade. E aí cabe às vezes você tinha um grande potencial. Às vezes a pessoa tem um grande potencial, fica frustrado com isso e para, entendeu? Então, começa com audiências de conciliação, que é mais negociação também. Agora, provavelmente vai ter a semana de conciliação na Justiça do Trabalho, né? Que sempre agora em novembro tem a semana de conciliação. Aparece muita demanda de audiência, de repente nessa oportunidade você começa, que é onde muitos escritórios precisam de advogados, porque para conciliação demora bastante, porque são muitos, né? Como é a semana de conciliação, muitos processos são inscritos. Nessa, você começa, é o começo para você, porque é um conciliador, não é o juiz, já começa aí, já não é o juiz. Fica mais conciliador. Fica para você conversar, porque audiência de conciliação é exatamente isso, é uma negociação. Você tá lá só para falar sim, não, ok, não. Então você já é para perder o medo, para ir desinibindo, aí você vai. Isso. E vai se soltando, né? E esse advogado, no caso, o audiencista, ele consegue manter uma agenda, apesar desses convites de surpresa, digamos assim? Dá para ele organizar uma agenda? Dá para ele fazer isso? Sim, porque o que acontece? Você acaba... né? Sim, exatamente. A ideia é essa, você se fidelizar, entre aspas, com os escritórios, porque os escritórios, essas pessoas que te passam as audiências, que são os donos da pauta, que a gente chama, eles passam essas audiências a cada semana, de uma semana para outra. Então, isso tem que se programar nesse sentido. Por isso que é importante você se fidelizar com algumas pessoas, os donos da pauta, porque eles sempre, por exemplo, hoje, quinta-feira, geralmente é assim, na quinta, passa as audiências da semana que vem. Semana que vem tem a SSS, você pode fazer? Ok ou não ok? Então, agora, quando você não tem essa fidelidade com nenhum escritório, não tem nenhum vínculo com nenhuma pessoa, assim, você fica dependendo de sorte, de chamarem. Isso. E aí fica mais complicado. Por isso que a doutora mencionou que no início a pessoa fica lá, por exemplo, no Fórum da Barra Funda, fica lá, aí alguém de repente precisa, também que uma coisa de surpresa, né? Mas depois não, depois você consegue... né, manter dessa forma a organização. Acho que fica até mais saudável, né, digamos, para todo o advogado, coitado, né, que está ali começando, que não é fácil, não.
Mas, enfim. E aí, com relação a você se concentrar numa determinada região, por exemplo, a doutora é de São Bernardo do Campo. E aí, a doutora atua mais em São Bernardo ou acaba, de repente, porque às vezes pode não dar tempo, tem uma audiência em São Bernardo e outra lá, sei lá, aqui, Vila Prudente, que eu tô aqui do lado do Fórum Vila Prudente, por isso que eu falei aqui. Então, assim, é muito distante um do outro, né? Então, de repente, o advogado tem que tomar esses cuidados, não é isso? Para não assumir esses compromissos. Sim. Assim. É como eu disse, que eu sou conhecida por fazer onde me pagam. Então, eu sou caso atípico. Eu faço TRT2 todo. O que é o TRT2 todo? Todas as comarcas. Claro que cada região tem um preço, porque o meu escritório é em São Bernardo do Campo. Meu escritório é em São Bernardo. Eu atuo na BCD? Sim, atuo. Porém, me chamam mais para atuar em outras comarcas. Como, por exemplo, semana passada eu estava em Osasco, Zona Sul, Zona Leste, Barra Funda. Enfim, já fiz Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, enfim. Só que isso vai, como eu falei, vai de cada pessoa. Tenho colegas que não atuam fora da comarca de São Bernardo, só faz São Bernardo. Então, é importante também você ter esse contato com as pessoas. Você acaba criando uma rede de contatos para poder fazer trocas, por exemplo, de audiência. Entendi. Você não pode falar com uma amiga, um colega e falar, ó, pode fazer para mim e tal, e assim vai. Exatamente, porque eu sei que ela fica, tem advogados que ficam fixos em fórum. Então tem isso também. Tem um colega, por exemplo, para mim, eu geralmente não faço Zona Sul, só para alguns escritórios eu faço Zona Sul. Então, quando me pedem e não é da minha alçada, eu passo para uma outra colega, eu indico ela, que eu sei que ela é de lá. E ela faz o inverso comigo, porque ela não vem para São Bernardo. Ela não vem para o ABC. Então, ela me passa quando é do ABC. Quando pedem para ela audiências para fazerem no ABC, ela não faz, ela passa para mim, me indica, né? Que tem essa questão. A indicação é o quê? O escritório me chama, eu passo o seu nome, aí o escritório vai direto com você. Sim. Eu não vou reter dinheiro, eu não vou reter nada. É diferente de indicação. Tem essas duas questões, tá? Tem gente que indica, mas falando que vai fazer e te manda. É uma coisa. E tem outra que é só indicar, propriamente dito, passa o seu contato e a pessoa que quer entra em contato direto. O escritório mesmo fala, a doutora Letícia te indicou, você pode fazer essa audiência. Isso, exatamente. A gente paga tanto. Tem alguns escritórios que até perguntam quanto que a doutora cobra, né? Eles acabam Isso, até... exatamente. Tem escritório que é mais maleável, que acaba conversando melhorzinho assim. E com relação... essa rede, né? Isso aí que você falou, doutora, você é um sinônimo de dizer entre vocês que é ter um colega como backup? É isso? É essa linguagem? Porque aí se a audiência atrasa, você pode chamar ele para te substituir, e assim vocês acabam se virando, digamos, né? E com relação ao preço, a doutora explicou para se valorizar, até por questão ética e tudo mais, né? Quando é audiência fora, que é muito longe, você tem que pensar nisso também, a sua despesa, né? Ou não é o mesmo preço, não dá para você cobrar o mesmo valor, né? Quando é próximo quando é na região que a doutora atua, por exemplo, né? E então é legal a pessoa conseguir pegar de início as audiências mais fáceis, por exemplo, várias audiências de conciliação, né? Que são as audiências iniciais. Porque ela são mais fáceis, ela consegue fazer mais, né? Vai pegando prática e automaticamente ela vai ganhando mais, né? Porque ganhando volume, né? E essas audiências são mais rápidas até, né? Tem acordo, não tem acordo, enfim, não é como uma audiência de instrução. Mais ou menos. É bem relativo. Porque, por exemplo, uma audiência de conciliação na Barra Funda demora mais do que uma de instrução, às vezes. Nossa. Então depende, né? Não é assim como a gente pensa. Não, isso é bem... Não é uma lógica, é bem relativo. Não... E outra coisa que tem que desmistificar é a questão de atraso. Não é bem assim. Tem vara aqui em São Bernardo que não atrasa, ela antecipa. Então tem essa outra coisa que... o advogado quer chegar tarde, em cima da hora. Não pode. Sempre atrasa. Não.
E partes Eu acho também. que É a cultura que foi inseminada de que sempre atrasa. Não é assim, gente. não, Pelo amor de Deus. não. Tem várias Até porque, varas que antecipam até. até porque essa questão de horário é responsabilidade do advogado. O advogado tem que estar lá. Se o juiz, a vara, está com problema, atrasou, entendeu? Não tem nada a ver. O advogado, ele deve estar com antecedência lá no fórum, na vara, para fazer audiência. Aí, se atrasou, o problema não é dele, né? Ele está lá. Sim, Vai assim falar, como as partes. começa a chegar atrasado e prejudicar aí o cliente, né, o escritório que te contratou. E essa questão de você estudar o processo com antecedência, fazer anotação, passar confiança para o cliente e o relatório. A gente falou por cima, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? A importância disso, né? De você estar ali, né? Como é que você aborda o cliente, assim? Porque ele não te conhece, ele conhece o escritório que ele contratou, por exemplo, algum caso específico. E aí você vai chegar, como é que você aborda, né? Como é que você já, para ele confiar, não, advogada é porreta que está aqui comigo, estou confiante. Como é que você faz, doutor, quando é assim que está um Aí já cliente que entra a você não... questão do jogo de cintura. Você tem sempre a questão que a gente fala, nunca usar, não é de bom tom, usar sou audiencista. Não é Certo, já desmerecendo. começa daí. Mas Certo. não é questão de desmerecer, porque eu amo ser audiencista. Mas ali você está Não. representando o escritório, você é advogada, ponto. Ninguém Isso. precisa saber, por mais até que os juízes já saibam, porque te vê todo dia lá, saiba que você é audiencista. Você não pode usar desse argumento para se esquivar. Você se apresenta para o cliente como advogada, você é advogada. Ponto. E é verdade. Se ele te questionar com relação, mas não foi com você que ele sempre questiona, não foi com você que eu contratei, você não é o advogado XYZ. Sim, é porque, como eu falo para os clientes, eu fico com a parte gostosa, eu só fico no fórum, eu não fico interna. Eu atuo no escritório, porém eu fico com a parte boa, que é a audiência. Pronto, ele já vai ficar satisfeito, que ele vai entender que você tem o vínculo, mas ok, você tem que passar essa segurança. Você não pode chegar para ele falando, eu sou audiencista. Você tá vendo como é Ele importante? não sabe o que é isso. Você tá vendo como é importante a gente passar essa informação, porque às vezes, eu falo muito isso, que não adianta, o cara pode ter o melhor estudo, todos os mestrados e doutorados e etc., mas se ele não souber essa questão de lidar com o ser humano, né, o emocional, o acolhimento, ele assim, é aquele momento, a primeira impressão que o cliente vai ter. Então não adianta o cara ter um monte de estudo, um monte de coisa, enfim, diploma, ele não quer saber, ele quer saber, o cliente ele quer ser acolhido quando ele chega para você, né? E se você não passa essa segurança, como você está falando, por isso a importância da gente, nessas lives, eu gosto muito de trazer colegas, o pessoal que vive isso que a gente está falando aqui. Não, assim, doutora Letícia vive isso há quantos anos? Desde 2015. Então, não é brincadeira. Então é gostoso a gente estar falando com pessoa que tem a vivência, né? Por quê? Porque você tem uma bagagem tremenda nessa parte humana, nessa vivência humana no assunto. Não é só na teoria. E o pessoal que está começando, que se forma, a faculdade não prepara, a ciência jurídica não prepara nada disso. Nada. Né? Então, assim, o gostoso desses bate-papo que eu faço durante a semana agora, que tá virando, parece sessão da tarde, né, uma vez por semana. E, enfim, isso é tão legal, porque fica gravado, o pessoal às vezes não vê na hora, não dá, tá trabalhando, sei lá o que, perde, esquece, não vê. Mas depois, a turminha que está começando e que está afim de aprender, isso aqui eu falo que é a maior caridade que vocês, advogados, podem fazer. E em troca disso, vem tanta coisa boa, né, Lê, pra gente. Só de estar com saúde, podendo trabalhar, eu falo que isso já é uma grande coisa. Mas, enfim, por isso que eu agradeço, de verdade, de coração. Olha, doutor, não sei, Raposo Domingues, se é advogado, ou ser colega nosso, tá falando, doutora Letícia é uma excelente, e é mesmo, excelente advogada, excelente colega minha, enfim, a gente tem, né, um carinho muito grande aí, porque é verdade,
a pessoa sai crua, né? Já tá aí, às vezes, muitas vezes, não tem ninguém na família que é advogado, ela começa com a cara e a coragem, né? Esse aluno, essa aluna, sem dinheiro, né? Poxa vida, quando você encontra um colega assim, como você, doutora, que passa essas pequenas, esses detalhes pequenos, mas que fazem uma importância, assim, uma diferença enorme na vida do profissional, isso aí não tem preço, porque você não acha em curso nenhum. Ninguém te explica. Sim. São as coisas que ninguém te conta, o que a Globo não mostra. Não é? Ninguém explica. Parece que o povo, como a doutora falou no início, infelizmente a nossa classe ela não é unida. Eu sinto que assim, na área da saúde, até por conta que eu tenho bastante vivência com um profissional da área da saúde, os médicos têm essa união. Uhum. Agora na advocacia, no dia não tem. Eu acho assim, uma tristeza isso. Eu não estou generalizando, tem gente que é legal, tal, que colabora muito, ajuda, ensina e tal, mas é complicado, né? Então, assim, o que eu posso trazer, o que eu tenho ideias, eu não vou falar disso, a gente conversa entre colegas, graças a Deus eu falo que eu tenho assim, sou de poucos amigos, mas os que eu tenho, assim, é de um grande valor que, nossa senhora, não tem como agradecer. Então, isso que a doutora está falando é muito importante, porque você vê na hora, a pessoa não sabe, ele chega lá para fazer. Ah, Elizabeth, a doutora Márcia é fantástica, minha advogada, meu amor, doutora. A Elizabeth é, assim, fora de série também. Obrigada, Betinha. Então, como eu estava falando, o advogado está lá, novato, o cliente chega, a pessoa já, não, aí fica com medo, não sabe falar, né? Eu tô